noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um IM Podcast, série especial com as grandes figuras notáveis da mineração brasileira. Tá com moral, hein, Marco Túlio? Hoje a gente está com mais um convidado dessa série, né, que é o Marco Túlio Naves. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vou fazer uma breve apresentação aqui sua e qualquer coisa você pode corrigir aí, fica à vontade, tá? O Marco Túlio Naves de Carvalho é geólogo, com mais de 30 anos de experiência no setor de mineração, atualmente ocupa o cargo de diretor técnico geológico na Fides Mine. Ao longo de sua carreira, desempenhou funções de liderança em empresas de mineração de grande e médio porte pelo Brasil e outros países. Outros países eu não sabia, não. Fiquei sabendo agora. Ele também foi diretor da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, onde contribuiu significativamente com o desenvolvimento e a coordenação de projetos geológicos estratégicos para o país. Sua atuação abrange diversas etapas do processo mineral, incluindo pesquisa, desenvolvimento e produção. Reconhecido por sua capacidade de liderar equipes multidisciplinares, Marco Túlio possui ampla expertise em projetos de mineração complexos. Bem-vindo, Marco Túlio. Valeu, Gustavo. Prazer, cara. Super obrigado pelo convite. Acho que poder falar um pouquinho aqui do que a gente fez, o que a gente tem feito, cara. Mas principalmente estar aqui contigo, né, cara? Que é mais do que um amigo pessoal, cara, é um cara que a gente tem uma super admiração, né, que tem feito um trabalho aí para trazer educação para a gente que tanto precisa, né, cara, setor da gente que precisa de evoluir a cada dia, né, você tem trazido isso, obrigado por estar contigo aqui. Eu que agradeço, né, a presença e é sempre um prazer também conversar com você, né? A gente raramente conversa sobre mineração, né? A gente fala sobre várias outras coisas, né, Marco? É verdade. E eu acho muito bom isso, quando tem uma galera muito boa na mineração, né, que tem a cabeça mais aberta, né, que consegue trazer umas novas abordagens, né? Já chega a gente, no mínimo, 8 horas por dia trabalhando com isso, né, Marco? Mas eu faço essa apresentação no início, né, que cumpre certo protocolo, certa formalidade. Eu gostaria que você, além dessa bio que eu trouxe aqui, bem resumida, que você falasse sobre quem é o Marco Túlio, por ele mesmo. Bacana, tá, legal, obrigado. Cara, falar da gente sempre é muito mais difícil do que falar dos outros, né? Acho que essa é uma dificuldade que a gente tem. Mas, basicamente, assim, eu sou brasiliense, nascido em Brasília, uma das primeiras gerações de Brasília, filho de mineiros. Então, cara, para mim estar aqui em Minas Gerais é super legal, porque minha vida foi de vir a Minas Gerais sempre, né? Então, eu carrego muito fortemente essa cultura mineira dentro de casa, né? Comida da minha mãe é mineira, a gente vai para lá sempre, tá muito legal. A gente nasceu numa família muito pobre, que migrou para Brasília, né, cara, na época da construção, e que foi crescendo, foi se desenvolvendo pelo trabalho e foi se desenvolvendo pelo estudo, né? Eu lembro desde muito pequeno, meu pai indo trabalhar e estudando à noite, quando ele chegou em Brasília com 24 anos de idade, ele não tinha nem o primeiro grau completo ainda. Então ele sempre estudando, e isso aí sempre foi um exemplo muito legal para a gente, né? Então, de como estudar. Então a gente foi crescendo, foi evoluindo, se desenvolvendo sempre com muita dificuldade, mas acho que com muita honradez, né? Acho que isso é muito legal. Sim. E eu lembro, assim, que uma coisa que marca muito a minha vida pessoal é que quando a gente vinha de Brasília para Minas, a gente vinha de carro e ia anotando, eu gostava de anotar o que estava escrito no para-choque dos caminhões, né? Então eu fazia coleção aquela filosofia da estrada. Né? E eu ficava pensando assim, cara, quando eu crescer eu vou querer ser caminhoneiro, porque caminhoneiro viaja o tempo todo, né? E eu descobri depois que tem uma outra profissão que também viaja o tempo todo, que é a geologia, né, cara? Então isso foi uma coisa que me trouxe muito. Falei, pô, o que eu vou fazer no vestibular? E a geologia veio nesse sentido de poder estudar, de poder desenvolver, entender a curiosidade, que sempre foi muito
natural em mim, mas também de poder viajar, de conhecer coisas novas, né? Aham. Então, me formei na UNB, né? E aí, cara, comecei minha carreira, né? Tive também muita sorte de ter encontrado umas pessoas muito legais, assim, na minha vida, né? Meu primeiro chefe, que é um grande amigo, né? Que é o Douglas Arantes, e que foi o cara que me contratou quando eu estava saindo da universidade, e que me trouxe não apenas a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, mas depois de ser meu sócio, por 2 vezes, mas de me ensinar muito também. Então, assim, são caras assim que eu tenho uma admiração muito grande dentro de diversos que passaram na minha vida. E então fui trabalhar, cara. Logo que eu formei, fui trabalhar no Brownfield de uma mina de ouro lá em Goiás, em Aurilândia, na Sim. Western Mining Corporation, que era uma empresa ícone da mineração mundial à época, porque ela surgiu de cooperativismo. Ah, No século XIX, tinham várias minas, garimpos, né, sim, de ouro lá no oeste da Austrália, sim. e esses caras se associaram. Então eles formaram a Western Mining Corporation, que era a corporação das minas do oeste de ouro do oeste da Austrália. Que legal, E eles cara. se juntaram e formaram uma empresa de mineração. Essa empresa se desenvolveu, depois descobriu os maiores depósitos de níquel da Austrália. Aham. O cara que foi um ícone da mineração mundial, tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, que foi o Roy Woodall, descobriu o Olympic Dam, descobriu vários depósitos, né? Então, Sim, então, assim, minha carreira foi no lugar onde que eles davam muita oportunidade de aprendizado. Comecei assim. Era o entendi. tempo todo aprendendo, vendo, participando, né? Então, oportunidade de ir para vários lugares do mundo, de ter trabalhado um pouquinho na Austrália, de ter trabalhado na Nicarágua, de ter ido para o Chile trabalhar lá. Isso Aham. foi muito legal. Mas eu sempre queria mais. E como é que eu vou estudar mais, né? Então, em 96, final de 95, eu fiz um acordo lá com a Westermine para poder fazer meu mestrado, né? Então, eu saí da empresa uns 6 meses antes, né? Durante esses 6 meses, a Barrick me descobriu e eu fui trabalhar na Barrick, que é uma grande empresa de ouro mundial, hoje a segunda maior produtora de ouro do mundo, e que eu tive outra sorte de ter encontrado um cara fantástico, foi o Ramon Araneda, que era chileno, mas ficava muito aqui em Belo Horizonte. A sede da Barrick no Brasil era em Belo Horizonte. Quem me indicou foram pessoas da mineração que estão aqui, cara, o Luiz Maurício, o Antônio Madaloso, que foram pessoas que me indicaram para essa posição, e eles bancaram meu mestrado. Isso foi muito legal, porque eu tive um pouco mais de condição de fazer um mestrado com qualidade, estudando, mas também, cara, tendo a oportunidade de não perder essa conexão com a mineração, né? Entendi. Então, eu terminei meu mestrado, que foi muito legal, foi em Geologia Econômica, lá nos Grinços de Goiás. Comecei meu doutorado e no meio do meu doutorado, cara, e a grana super curta, veio a Codelco, me fez uma oferta e eu fui trabalhar na Codelco. E foi muito legal também porque eu tive a oportunidade de trabalhar com outra cultura, né? Então eu já tinha trabalhado com australianos, depois fui trabalhar com canadenses, depois fui trabalhar com chilenos, Aham. né? E então isso vai moldando quem que a gente é, né, Gustavo? Assim, a Sim, vida da sim. gente não é ser um bom técnico, né, cara? É como que você Aham. compreende essa variedade que você tem cultural, né, cara? Agora eu tô entendendo, Marco. Agora eu tô entendendo essa cabeçona sua. E foi muito legal. Lá eu tive a oportunidade, cara, no projeto que eu estava gerenciando, foi a minha primeira experiência gerencial. Eu tive também a sorte de gerenciar a descoberta de um depósito chamado Boa Esperança, que entrou em produção esse ano pela Aerocopper. Ah, Então a gente descobriu há 20 anos atrás, 21 anos atrás esse olha depósito, só, e cara. esse ano ele entrou em produção pela Aerocopper, né? Então foi muito legal de assim, participar de algumas descobertas. Aham. E aí, de lá eu saí, fui convidado para ser diretor da Amazônia Mineração, com Douglas Arantes de novo. A gente Aham. criou projetos muito legais, criou uma grande empresa de prestação de serviços, chamava ASTM, e mais a empresa de mineração, que a gente era sócio da mina de ouro lá de Sertão, em Goiás Velho, junto com a Sim, Troy. sim. Na Amazônia Mineração, a gente tinha uma parceria com a International Nickel Ventures. Eu fui fui convidado para ser vice-presidente de exploração da International Nickel Ventures até 2008, quando o mercado desabou. Todas as júniors praticamente quase faliram, né, ou reduziram ao máximo. E eu fui trabalhar na Votorantim Novos Negócios, fui ser diretor técnico da Votorantim Novos Negócios. Então a gente desenvolveu um grande projeto de mineração aqui
aqui em Minas Gerais, que eu tenho esperança que um dia saia, que é o projeto lá da SAM, do Bloco 8. Era Votorantim. Era Votorantim Novos Negócios, então eu toquei esse projeto lá de 2008 até 2013, quando a gente vendeu ele para os chineses. Entendi. Né? E nessa oportunidade, então, eu saí da SAM e a SAM era uma subsidiária da Votorantim para minério de ferro e fui para Brasília. Primeiro fui ser assessor da diretoria de exploração, da diretoria de recursos minerais da CPRM. Depois eu assumi a área de geologia, de relações institucionais, até que na minha saída eu trabalhava de novo, com muita sorte de ter trabalhado com os caras muito legais, e tenho que fazer uma referência porque é um cara que merece todo o respeito da mineração brasileira, que é o Noevaldo Araújo Teixeira, que é um cara que é um ícone da mineração brasileira. Sim. E que até hoje está tocando, acreditou nos projetos que a gente começou lá atrás e hoje continua tocando isso daí. Desenvolveu o Centro de Geociências Aplicada, então é um projeto super legal que a gente começou lá nos idos de 2014, 2015. Da CPRM, eu voltei a trabalhar com o Douglas numa empresa que a gente criou, chamada Mining Business Platform, uma plataforma de desenvolvimento de negócio de mineração, Gustavo, e essa é um barato. Essa história, para mim, durou pouco, porque eu tive uma outra oportunidade. Você vê que eu fui um cara que fui pulando em vários galhos, né? Mas é uma história muito legal, porque eu acho que assim, a mineração brasileira, ela vive muito de vontade. Eu quero fazer isso, eu tenho a vontade. As pessoas se encantam com a mineração, ou elas amam ou elas odeiam. Quando você entra, muitas vezes você acaba amando, mas o conhecimento, ele é restrito. Seja o conhecimento formal da universidade, que muitas vezes é restrito, ou seja o informal. E quantas minerações tem no Brasil, quantas mineradoras, né, de pessoas pequenas que não têm o conhecimento, que têm vontade de fazer e muitas vezes não têm acesso. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito legal, por exemplo, que o Minério traz, que é essa oportunidade das pessoas aprenderem mais, serem melhores profissionais. E a MB, a Mining Business, a gente oferecia o nosso know-how técnico em troca de uma participação no projeto. Então, aquilo que as empresas não tinham, que era ou a capacidade de desenvolver, a capacidade técnica, ou o foco estava em outra coisa, a gente ia lá para poder desenvolver junto. E ficava com um pedaço de equity em cima disso. E foi muito legal. Eu acho que a gente estava desenvolvendo projetos fantásticos. É um modelo de negócio que pouca gente faz, né? Porque a mineração ela envolve quanto você vai pagar, né? Quanto você vai me pagar, né? E a gente estava muito interessado em ajudar os negócios se desenvolverem e, obviamente, ter um retorno financeiro por conta disso, né? Em 2019, final de 2019, eu lembro que a gente estava indo de carro para o Atacama e tem uma estrada de uns 800 quilômetros ali no norte da Argentina e no meio dessa estrada meu telefone tocou. Né? E era a Vale me convidando, né, cara, sondando, né, para ver se eu não tinha interesse em assumir a área de geologia de minério de ferro da Vale. E essa conversa se estendeu durante uns 3 meses, né, cara, porque eu estava bem, as coisas estavam legais na MB, mas tem um cara que eu acho fantástico, você vai ter a oportunidade de conhecer, que é o Diogo Costa, que é o diretor hoje do Corredor Sul, e falou: Marcão, vamos lá, faz isso, vamos fazer aquilo, né, cara, vamos mudar isso aqui, eu preciso de você para ajudar a mudar. Eu acabei aceitando, então em fevereiro, estava no Canadá, no PDAC, eu aceitei, me ligaram, falei: cara, tá bom, eu vou. E em abril de 2020, no meio da pandemia, eu assumi esse cargo, né, cara, que era uma gerência executiva, e depois virou cargo de diretor de Geologia Brownfields da Vale, baseado aqui em Belo Horizonte. Então a gente mudou para Belo Horizonte, de Brasília para Belo Horizonte, com minha filha pequena, e a gente está aqui há 4 anos e meio. Né? Então eu tive o prazer de conhecer tanta gente legal assim, por estar aqui, né, cara, aqui é onde que a mineração acontece. E por último, né, então saí da Vale em julho do ano passado e logo em seguida eu vim para a FIDES, né, que é uma empresa brasileira, privada, mas uma empresa que eu acho que tem um potencial incrível, né, cara, e por isso que a minha escolha de estar na FIDES, onde eu assumi esse cargo de diretoria executiva e que a gente está aí, ralando para construir uma história nova de empresa brasileira, não listada em bolsa, com bons projetos, né, cara, então é isso que a gente está construindo hoje.
Não, massa, cara. E quem sabe esse podcast aí não vai ser a base da sua biografia, hein, Marco? Acho que já quase acabou o tempo do podcast. Acho que vai ser a base da tua bio, cara. Você falou uma coisa interessante, né, Marco, desse projeto lá no norte de Minas, né, que é uma área que precisa de ter esses incentivos de indústria, de levar mais recurso para a região, para o território e tudo mais. Tem o minério, mas não se transformou numa reserva, né? O que falta? Aí, assim, eu digo isso porque a gente tem vários alunos que assistem, né, os nossos podcasts, e é bom a gente fazer essa contextualização. Às vezes eu pego alguns exemplos didáticos, né, como esse, que é um bom exemplo, né, de uma coisa que pode acontecer, mas que não aconteceu ainda. Né? Cara, o norte de Minas é muito sui generis, né? Assim, é uma parte do país que durante muito tempo ele ficou esquecido. Né? Quem conhece, quem já foi, cara, sabe como é que é. E não é indo a Montes Claros, ou indo a Salinas, ou indo a Araçuaí, né, cara? É descendo nos vales. Né? Os geraizeiros que estão ali embaixo, eles têm uma característica muito peculiar de vida, né? Sim. De pouquíssimo acesso a tudo, né? Porque é um acesso difícil em termos de deslocamento, é um acesso difícil porque tem pouca água, é um acesso difícil porque o solo, muitas vezes, ele não está pronto para ser plantado, então a agricultura, ela é uma agricultura de subsistência, mas muito difícil, e que foi desenvolvendo características próprias. Né? Sim. E eu vejo assim, eu acho que a mineração precisa de aprender muito, sabe, Gustavo? A gente, como minerador, sempre vive num ambiente onde a gente quer se impor. Vocês têm que aceitar a mineração de qualquer forma. Nós vamos trazer empregos. Esse é o mote, vamos. Isso é uma verdade. Assim, tudo que a gente coloca como impactos positivos é positivo. Mas é claro que vai fazer emprego, né, Marcos? Mas assim, muitas vezes a gente não busca entender qual que é a necessidade. Eu atuo no norte de Minas, como eu atuo no Triângulo Mineiro, como eu atuo na beira da praia, como eu atuo no norte na Amazônia. Né? E essa característica ela é muito, muito peculiar. Né? Então, entender os territórios, entender que aquelas pessoas, como aquelas pessoas vivem, o que elas buscam para si, é uma coisa que eu acho que a gente faz mal ainda. Né? Tem muita gente se dedicando a isso. É um aprendizado, é uma mudança cultural. Nenhuma mudança cultural acontece de ontem para hoje, mas é uma coisa que eu acho que a gente ainda patina. Então a gente buscou conhecer, mas eu acho que demorou a gente a conhecer o que exatamente a gente precisava. Quando a gente passou a conhecer melhor esse projeto, que foi lá para os idos de 2010, 2011, a gente falou, cara, qual que é a maior dor do norte de Minas? Cara, é a água. E o nosso projeto, por exemplo, no começo do projeto, ele previa captar, se não me engano, cara, posso estar errado aqui o número, que tem bastante tempo, 340 milhões de metros cúbicos de água por ano para uso industrial do rio Jequitinhonha. Tem água suficiente. Todos os estudos foram feitos, né, cara? Tem a barragem de Irapé, que tem mais do que suficiente água para poder fazer isso. Mas imagina você estar no meio daquela região, tão seca, tão carente, e falar que você vai tirar 340 milhões de litros de água para poder usar uma indústria, enquanto as pessoas não têm água para beber. Sim. Então, mais ou menos 2010, cara, a gente ficou sabendo de um projeto de 50 anos do Denox, lá no Rio Vacaria, que nunca saiu do papel. Já tinha sido pago umas 3 vezes e nunca saiu do papel. Então eu falei, por que a gente não constrói essa barragem? Se a gente construir essa barragem, quanta água tem? E a gente descobriu que tinha água para a indústria, para fazer projetos de irrigação e para abastecer 2 cidades lá da região. Então, assim, peraí, olha como é que o tempo que a gente demora para aprender e visualizar. Só que quando a gente construiu a primeira história da água do Jequitinhonha, começou a oposição.
Certo. Então, assim, a gente foi inábil, eu acho, nesse momento, para construir essa relação. Então, isso criou muitas dificuldades. Eu lembro muito, assim, numa audiência pública, quando a gente entregou a ERIMA e estava colocando ele, estava discutindo a LP, que isso levantou um professor da UFMG e falou assim, olha, eu não li o ERIMA de vocês, mas eu não concordo com nada que vocês escreveram. Eu estava na mesa, eu falei, como assim, né, cara? Então, assim, a oposição, ela estava lá, independente se era boa, se era o que a gente estava propondo era bom ou era ruim. Sim. Mas a mineração tem uma imagem muito ruim, né, Gustavo? É. Eu acho que a gente trabalhar, a gente não trabalhou bem. Você acredita que eu tenho uma palestra que eu falo só sobre isso, Marco? Ah, tenho certeza. Cara. Isso é o que te dá tesão, né? Não, não é que me dê. É que eu acho tão óbvio assim, algumas coisas, mas não tá no escopo de domínio do engenheiro. Não tá. Entendeu? A gente é muito matemático, nós somos muito racionais. É, né, outra pegada, né? E teve um problema, assim, que eu acho que também agravou muito, né, cara? Porque, pô, o minério lá é extremamente pobre. Né? E eu falo, mineração não é o minério ser rico ou o minério ser pobre. O minério é quanto que sobra de retorno naquele processo que você vai construir. Então a gente está falando de minério de ferro. Tá precisando também. O que você vai construir como um todo, cara? E isso aí, o resultado final é positivo? Ok, vamos adiante. Se não é, cara, então ele pode ser mais pobre e ser economicamente viável, pode ser socialmente viável. Mas em 2019 o projeto estava avançando, tinha um projeto de barragem que não é o montante, é um projeto de uma barragem, mas é uma barragem muito grande, e caiu o fundão. E depois veio o Brumadinho. Então, assim, como é que eu vou construir uma barragem no norte de Minas, numa região pobre, onde 2 barragens grandes acabaram de cair, né, cara? Então isso daí eu acho que foi uma gota d'água no projeto de mineração com barragem no norte de Minas. Mesmo que ele tecnicamente é um projeto muito bem estruturado, muito bem construído, acho que muito bem embasado para poder resistir a qualquer tipo de imprevisto ou de acidente que possa ser causado, mas eu acho que foi um conjunto que não para mais em pé. Eu acho que que ainda dá para fazer, né, cara? Uma comunicação de valores voltada para o reuso, reutilização de água, fazer uma mineração regenerativa, né? Dá para reverter isso desde que isso esteja dentro do modelo de negócios, né? Então, mas eu acho que tá. Hoje, politicamente, talvez seja a maior questão seja política. Assim, porque, Gustavo, essa barragem, por exemplo, cara, que ia abastecer água ali, seria um dos maiores projetos de irrigação do norte de Minas, uma região totalmente carente. Então, comunicar isso. E com total apoio do pessoal local. Mas com muito pouco apoio do pessoal de fora, que quem realmente assina. Tem que ampliar. Né? Tem estratégia de comunicação para você conseguir fazer isso. Né? Agora, depende muito dos investimentos, do que a empresa vê valor para investir nisso, que não é uma coisa tão óbvia assim. Você tem que trabalhar com várias estratégias e gatilhos mentais para reverter uma situação. Eu acho que a mineração como um todo precisa disso, né, Gustavo? Assim, Precisa. Não dá para a gente, de novo, assim, imaginar que a gente vai chegar num lugar e vai ser bem aceito, né, cara? Eu acho que quem foi bem aceito como geólogo na mineração foi aquele Jorge Tadeu, que tinha uma novela, que ele chegava lá na novela, não me lembro se era Tieta, qual que era a novela dela, que ele era geólogo e chegava na cidade pequena. Né? Ele era bonitão, né? O cara era o Fábio Júnior, chegava lá e era então todo mundo aceitava ele. A gente chega lá, cara, falou, pô, o que vocês vieram fazer aqui, né, cara? Vocês vieram destruir o nosso meio ambiente, né? Isso eu acho que é até recente, né? Porque eu me lembro quando eu era criança, eu via aquelas sondas da CPRM lá em Caetano, aquilo me deslumbrava, aquele caminhãozão passando assim com aquela sonda e tal. Ficar, o que é isso? Aí meu pai falava, o pessoal trabalha com mineração e tal. Eu falei, que legal isso aí, né? Mas, enfim, acabou que o modelo de negócio da mineração da década de 80, 90, que era tirar, né? Pega o rejeito e coloca aí e tal. Esse modelo que
está exigindo essas correções que vêm sendo feitas hoje, né? A maior parte da inovação tecnológica hoje que é empregada na mineração é para corrigir, né, esses problemas que ficaram da exploração mineral da década de 80 e 90, né? Então, assim, são coisas bem interessantes da gente discutir e debater também, né? Como que a inovação hoje atua de forma assíncrona, né? Porque você está implementando inovação para corrigir uma falha essas falhas, né, que ficaram da produção mineral, que não tinha tanto rigor de controles ambientais, né? Eu vejo assim, assim, essa minha fala, ela pode até parecer que a gente não faz isso, a gente não busca fazer. Eu acho que a gente está no aprendizado, né? Sim, não, hoje faz. Cara, faz cada vez mais, né? Eu acho que algumas empresas fazem mais do que outras, mas eu tenho certeza absoluta, cara, as grandes empresas, principalmente as que são listadas em bolsa, são obrigadas a fazer. Sim. Não é mais uma opção fazer isso. Ou você faz ou você não sobrevive no mercado, né, cara? E as empresas pequenas que já veem isso, né, cara? Falou, pô, eu vou desenvolver um projeto que seja sustentável, eu quero fazer um projeto que seja um projeto que vai ser aceito, que vai ter o apoio da comunidade. Custa muito caro não ter o apoio, custa caro ter o apoio da comunidade, custa muito mais caro não ter o apoio da comunidade. Eu acho que por volta de 5 vezes mais. É isso aí. Tá? É muito caro não ter. E aí, Gustavo, um ponto que você falou assim, né? Essa questão de... Eu acho que as empresas, sim, estão fazendo isso, sim, estão buscando, cara, atuar, né? Não é mais aquele negócio, eu vou te dar isso ou aquilo, né, cara? Fazer com que as pessoas participem do teu projeto. Que as pessoas se sentem pertencidas de alguma forma. E aí, quando você fala da questão da inovação, a gente pode inovar em várias escalas, né? Óbvio que a gente pode falar, a inovação não como eu vou inventar alguma coisa que vai ser feita na mineração, mas tem muitos e muitos bons exemplos, cara, de tecnologia, de coisas que estão no mercado, ou que estão sendo desenvolvidas em outros lugares, para trazer para cá. Né? A gente vê, por exemplo, hoje eu estava lendo sobre Capanema. Não sei se você viu essa reportagem, Capanema está entrando em produção agora, né, cara? Uma mina, já foi mina antiga, que está voltando à produção agora. Vocês são? Da Vale, não, do lado de Timbopeba, perto de Mariana. Ah, tá. O que acontece, cara? É uma mina, entre Ouro Preto e Mariana, ali, basicamente. É uma mina que vai produzir 15 milhões de toneladas a seco, com veículos autônomos, com uma estrutura fantástica, com toda a tecnologia de mais moderna que pode ter, que está trazendo, cara, para aqui dentro, para Minas Gerais, aqui para perto. Uma mina que vai ser, eu tenho certeza absoluta, eu tive a oportunidade de trabalhar na fase de recursos e reservas de Capanema, que vai trazer um ganho não apenas financeiro, mas ele tem hoje a permissão social para trabalhar, porque eu não tenho barragens, que eu estou fazendo a seco, porque mesmo os empilhamentos a seco, eu consigo, de alguma forma, cara, usar a tecnologia para monitorar. Eu tenho uma legislação muito mais rígida do que eu tinha em 2019, né? Sim. Então a legislação foi avançando e isso foi obrigando que as empresas fizessem. Mas tem empresas que estão na vanguarda disso. Tem, eu conheço uma. Inclusive, eu até comentei com um dos diretores da empresa, né? Falei, cara, vocês têm um projeto tão legal, tão redondo, ESG funcionando assim perfeitamente e tal. Por que as pessoas não veem? Aí ele falou assim, deixa a gente quieto, deixa a gente aqui, tá dando tudo certo. Mas querem trabalhar mais quietinhos, mas os pequenos seguem os grandes. Aquilo que está dando certo, a tecnologia começa a mudar. Então, você tem uma empresa de sondagem sônica, ou você tem uma empresa de sondagem remota, por exemplo, uma sonda remota. O cara vai sondar numa barragem, ele entra com a sonda dele, sem ninguém próximo, ele sonda, ele retira o testemunho e está ok. Mas eu acho, Marco, uma pena, né, que os caras têm uma operação de mineração perfeita,
não produz rejeito, reaproveita tudo. Até a argila, cara. As areias. Até a argila lá dessa mina é reaproveitada para fazer várias outras coisas e tal. Só que os caras não divulgam, né? Porque tá tudo ok, a gente vai chamar atenção por quê? Já que a mineração tem essa visão, né, tão criticada pela sociedade. Tá certo ele, né? Talvez. Talvez, porque na verdade, cara, isso é o que muda o nosso setor. Sim, mas por que ele vai mudar se tá dando tudo certo ali para ele? Não, ele não precisa mudar, mas assim, o que ele pode... Eu particularmente, Gustavo, tenho uma visão de que é o seguinte, aquilo que a gente faz de bem feito, não tem que ficar só pra gente. A gente tem que compartilhar para que outros também façam bem feito. Pô, qual que é o exemplo, por exemplo, do cinto de segurança que a Volvo trouxe? Quando a Volvo foi, cara, eu vou colocar cinto de segurança nos carros. O que ela falou? Mas eu não vou fazer isso e não vou patentear. Porque eu quero que todos os carros tenham cinto de segurança. Se eu faço, eu quero ter aproveitamento de rejeito, eu faço com que isso seja a economia circular, ela se aprimore, que a gente consiga gerar valor para a sociedade, que a gente consiga gerar menos rejeito, etc. Por que eu vou guardar isso só para mim? Mas eu acho que não é papel do empreendedor fazer isso também, entendeu, Marco? Eu acho que tem outras instituições que poderiam dar esse apoio nessa divulgação dessas boas práticas. Se essas instituições... Assim, o empreendedor é empreender ali, fazer a coisa bem feita. Eu acho que não é papel dele necessariamente replicar, mas, cara, eu acho que a gente como minerador, eu acho que a gente como cidadão, a gente tem a obrigação de divulgar e colocar... E, cara, eu acho que essa é uma obrigação do empreendedor. Eu não acho que é uma obrigação do empreendedor, eu acho que seria uma obrigação do IBRAM. Né? Eu não acho que é obrigação do empreendedor, mas e aí esse é o ponto de vista desse empreendedor que eu respeito. Sim. Okay. Né? E a mina do cara é linda, é perfeita. A comunidade tem placa agradecendo a empresa, cara, por estar ali, entendeu? Legal. Esse é um exemplo que a gente tinha que aproveitar e seguir, né? A empresa tem jardins que os próprios funcionários cuidam dos jardins, não tem um funcionário contratado para ser o jardineiro, né? Tem um centro de treinamento na empresa, cara, um prédio lindo, ar-condicionado, tal, tem um buffet que atende e tudo mais. A gente leva nossos alunos de pós-graduação para fazer visita lá, né? Então, assim, para mim é a mina perfeita que eu conheço. Legal, cara. Né? Que venham muitas outras perfeitas, né, cara? Que seja um bom exemplo. Eu vou falar, é a ferro puro. Legal. É a ferro puro. Depois eu me entendo com o Carlos Gonzalez. Não, o Carlos tem uma cabeça muito legal. Assim, é perfeito a operação deles, cara. A primeira vez que eu fui, eu escrevi um feedback para ele, assim, tal. Eu falei, cara, nossa, isso aí devia aparecer mais, né? Ele falou, não, cara, a gente faz aqui tudo do jeito que a gente acha que tem que ser feito mesmo. Muito legal. Estamos operando aí, essa questão de aparecer, não tem necessidade. Né? Que a gente não quer nem chamar tanta atenção também. Eu acho que ele está certo também, né? Essa visão que a sociedade traz de mineração é uma coisa que precisa de um grande plano de ação, de comunicação para ser realizado e implementado no conjunto do setor nível Brasil. Né? São coisas aí que a gente, tão pequeno como o Instituto Minere né, tenta fazer, mas a gente tem um limite, né, de alcance para as ações que a gente tenta fazer de compartilhamento de valores da mineração. Acho que tem um estudo, né, que coloca aí do 70-20-10, não sei se você conhece esse estudo, mas basicamente fala, né, que 10% daquilo que a gente aprende na vida, a gente aprende na escola. Né? 20% a gente aprende vendo os outros fazendo. E 70% a gente aprende com mão na massa, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental, assim, né, cara? Em qualquer coisa, da vida, na mineração mais ainda, né? Então,
Mão na massa é uma coisa que eu preciso fazer, eu preciso errar e eu preciso aprimorar, né? Então, Sim. a gente vai errando, vai entendendo o que a gente pode fazer melhor e vendo. E pode ter certeza que desses 20% de ver como os outros fazem, né, cara, para a gente poder fazer melhor. Vou mandar uma mensagem pro Carlos e já pedir uma visita logo na Ferro Puro para aprender, cara. Eu quero aprender todos os dias da minha vida como é que eu posso fazer melhor alguma coisa, né, Gustavo? Vamos lá. Inclusive, cara, tem até projetos de desenvolvimento do turismo local. Legal, massa. Tudo em comunidade, Muito entendeu? legal. Pô, vamos lá. Muito legal. Eu vou contigo. Muito bom. A gente marca com ele e tal. Eu vou contigo. É muito interessante o projeto. Né? É um projeto assim, que poderia ser referência para Minas Gerais e para o Brasil. Sabe ajudar, quem sabe o Carlos se abre aí para fazer com que seja uma referência realmente. Né? Eu acho que tem sim, tem o IBRAM, tem vários institutos, tem várias associações, né, cara? Tem a DIMB, as próprias empresas de pesquisa mineral que estão associadas aí via a BPM e outras. Todo projeto, ele tem a sua fase de nursery, de berçário, né, cara? Eu estou fazendo pesquisa mineral. O que eu posso fazer bem feito agora para poder fazer com que quando ele nascer, ele nasça bem feito. Então, assim, se eu já aprendo, se eu já tenho uma visão de quem que eu quero ser quando eu crescer, eu começo antes. Eu começo, cara, lá quando eu estou chegando na área, quando eu estou fazendo pesquisa, essa questão, como é que eu tenho um bom relacionamento com a sociedade, né, cara? Como é que eu vou fazer a pesquisa mineral com os menores danos possíveis e disso aqui vai evoluindo até na hora que, porra, cara, minha mina, eu tenho um depósito que é viável, uma jazida, como é que eu vou fazer com que isso daqui perpetue de uma forma, cara, onde onde eu reconheça o papel da sociedade, reconheça que eu sou um beneficiário de um bem da União. Né? O que a gente está tirando ali é da União. Então, como é que eu vou fazer de uma forma correta? Né? Então, eu acho que cada vez que a gente aprende, a gente vai fazendo bem feito. Eu, assim, como trabalhei muito tempo na exploração mineral e continuo trabalhando até hoje, cara, em várias partes do Brasil, né? Hoje a gente está atuando aqui em Minas Gerais, nós estamos atuando no Mato Grosso, no Pará, na Bahia, no Rio Grande do Norte, na Paraíba. Então, assim, essas áreas onde que a gente vai, cada vez que eu for e eu conseguir levar um bom exemplo, eu contamino mais um monte de gente com bons exemplos. Com toda certeza, a pessoa se sente capaz, ela vê que é possível fazer aquilo, né? E a partir do momento que várias pessoas começam com essas boas práticas, as boas práticas vão norteando, né, a economia. Né? E às vezes nem precisa de uma lei, de uma intervenção de governo para te obrigar a fazer alguma coisa. Muito pelo contrário. Exato. Muito pelo contrário. E a mineração já evoluiu dessa forma em várias outras questões, como por exemplo a declaração de recursos e reservas, né? de recursos, aliás, né? com o caso da Briex. Né? Exatamente. Inclusive, assim, tem até aquele filme Gold, né? Que a gente recomenda que todo mundo assista para entender como que foi feita essa mudança, né? Na declaração dos recursos. Né? Que a gente ainda... A gente pode aprimorar muito, né? Assim, os códigos internacionais, né, Gustavo? E eu vejo que tem pessoas assim que estão extremamente dedicadas. Acho que a CBRR faz um trabalho muito legal nisso, né, cara? De trazer os códigos internacionais para a sociedade, ou pelo menos para o setor mineral. Sim. Né? Mas tem uma abrangência pequena ainda. Né? Então, assim, eu acho que as empresas que têm profissionais que estão envolvidos com o setor mineral há mais tempo, já têm essa consciência. As empresas listadas, com certeza, as grandes empresas, não tem nenhuma dúvida disso. Mas como eu falei aqui, nós temos quantas mil empresas do Brasil, né? 8 mil empresas, se não me engano, de mineração no Brasil, sendo que, muito provavelmente, 7 mil ou mais não sabe nem o que é declaração de recurso e reserva e fala, mas esse negócio custa caro, esse negócio é difícil, né? Sabendo que declarar recursos vai fazer com que o valor daquela empresa cresça demais. Porque eu tiro subjetividade, que eu acho que é um ponto absolutamente importante, eu tiro
a possibilidade de que os dados não sejam adequadamente coletados, governados ou gerenciados Sim. e utilizados. Sim. Né? Então, assim, eu particularmente, assim, na FIDS, a gente olha talvez uns 10 projetos por semana. Sim. Avalia, né, pelo menos uns 10 projetos por semana. E, cara, 90% ou mais chegam com absolutamente nenhum nível de governança, zero nível de governança. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, cara. A gente olha, porque eu acho que a gente descobre as pérolas, não é porque está em cima do balcão, mas é mergulhando no mar e olhando a ostra que tem dentro, né? Mas 90% chegam com zero de governança, cara. Então, assim, existe um trabalho muito longo para se fazer, porque a mineração brasileira não é formada pelas 100 maiores que saem no Brasil Mineral só. Sim. Essas são absolutamente importantes para o país, para a economia do país, para o setor. Sim. Mas temos algumas 1000 empresas que ainda estão muito longe desse momento de não ser uma Briex, né, cara? Ou de não passar por um processo de olha, tem ouro aqui, ou tem outra commodity, ele falou de chegar lá e não ter absolutamente nada. E hoje, né, eu não sei como que vocês fazem, como que você coloca isso dentro das análises, Marco. Desde 2019, nos relatórios de riscos e oportunidades, aparece que a sustentabilidade e a licença social para operar estão ali no topo dos riscos. Exatamente. Né, para a operação de mineração. Exatamente. Né? E aí a gente vê a importância, né, de se estabelecer reputação, um belo modelo de negócio que você comunique esses valores, que você aplique esses valores, né, e da inovação está dentro também do modelo de negócio desses projetos, né? Como que vocês avaliam esses projetos que chega para vocês nesse parâmetro de inovação, sustentabilidade, licença social para operar? Cara, assim, algumas coisas que... Primeira análise que a gente faz, antes de fazer qualquer análise técnica, são as análises de impedimentos ambientais, socioambientais. Cara, isso é básico, né? Então, assim, a gente pode estar assentado sobre a maior jazida de qualquer bem mineral que seja, mas existe uma legislação, existem restrições que sejam parciais ou sejam integrais, que a gente respeita. E isso tudo de novo, né, cara? Assim, para que a gente passe por um momento, certo? Sua pergunta, a sua licença social. Como uma empresa pequena, quanto nos custa isso? Né? Por exemplo, a gente vê de novo essa semana Volta Grande do Xingu nas manchetes, né? Lá o projeto de Volta Grande, né? Não sei. Que lá no Xingu, cara, que basicamente teve mais um impedimento, tá, para o desenvolvimento da mineração. Tá? Por quê? Porque está 10,5 km de uma reserva indígena. Sim. Né? Então tem uma questão de impactos cumulativos, etc. Se a gente pega realmente o custo social, né, desse projeto, um projeto que está vários anos já parado, talvez uns 8 ou 10 anos parado já, porque não tem licença social para operar, não é mais do que qualquer outra coisa. É reversível, obviamente, tá? Mas é como você falou, quanto eu preciso, qual que é a minha estratégia para poder... Qual que é o plano? Qual que é meu plano? Qual que é a minha estratégia para poder fazer com que, primeiro, eu tenho que olhar se o meu projeto está adequado socialmente. Tá? Eu tenho que olhar se o meu projeto ele pode ser melhorado. Sim. E aí entra a questão da inovação. Um projeto, talvez de 10 anos atrás, ele precisa de ser revisto, talvez não à luz ele vai ser revisto, obviamente, à luz do preço do minério, das condições de mercado, mas assim como ele é revisto nessas condições econômicas, ele tem que ser revisto socialmente. Ele tem que ser revisto se, de repente, uma barragem, ou uma pilha, ou uma infraestrutura qualquer que eu planejei para lá, se ela pode ser revertida para um outro sistema que seja hoje mais inovador.
que seja mais amigável ambientalmente. Sim, sim. Então, assim, as coisas se conectam, tá? E essas análises, elas são feitas inicialmente de uma forma mais básica possível. Eu tenho restrições, não tenho, que tipo de restrições são, tá? E qualquer análise que a gente vai fazer, ela passa pela pergunta mais básica, né? E a sociedade? Né? Como funciona, como é a relação da sociedade com o seu projeto? Que tipo de empecilho você enxerga? Que tipo de empecilho você já teve? Que tipo de empecilho você espera ter? Porque se alguém fala, não, tá tudo bem, não tem problema nenhum, cara, desconfia. Porque tem, é natural que tenha, cara, são pessoas, Certo. cada um tem uma cabeça diferente. Então, assim, é absolutamente necessário que em qualquer processo de due diligence você faça isso. Por que a gente olha tanto isso? Porque os nossos projetos, isso quando a gente está adquirindo um projeto, mas a gente faz com que os nossos projetos, eles passem pelo mesmo critério antes. Porque se um dia eu vou trazer um investidor e eu não tiver feito essa pergunta para mim mesmo, o investidor vai fazer e eu vou penar por conta disso. Né? Então a gente tem um projeto muito grande de cobre lá no Mato Grosso, que é o Jaca, que é um póforo que foi descoberto lá alguns anos atrás, que todo mundo pergunta, e a comunidade ao redor, né, cara? Falo, e é uma coisa que todos os dias eu falo com meu time que está lá no Mato Grosso, quando aqui, cara, se preocupem com isso. Vão ao campo, comuniquem as pessoas, mantenham esse contato, mantenham essa chama viva deles saberem o que a gente está fazendo, porque acho que o pior caso, né, Gustavo, é quando você tem um silêncio. Quando você não fala, as pessoas imaginam. Eu posso imaginar qualquer coisa. Fique calado, durante 2 minutos eu vou ficar aqui que o Gustavo está pensando. Para você reverter isso, você vai gastar no mínimo 5 vezes mais. 5 vezes mais. Então, entendeu? Quanto melhor você comunicar... Então, assim, a gente busca fazer com que essa comunicação ela seja eficiente, sabendo que vai ter oposição, aqui, ó, sabendo que vai ter coisa. Só contratar essa empresa aqui, boa. A Mine Market. É boa? Aí, moçada, ó, Mine Market. Mine Market. A gente consegue fazer uns planos de comunicação, assim, muito bem feitos. Tem que ser, Gustavo, tem que ser. Porque, realmente, assim, cara, acho que a nossa preocupação, se um dia nós vamos achar investidor, e se nós vamos conseguir colocar uma operação em produção, é aquilo que a gente tem que oferecer para os outros também. Ô Marco, eu tô lembrando aqui de quando eu te conheci, cara. Quando eu te conheci, aconteceu uma coisa que também tá dentro das minhas palestras. Você lembra da Renca? Da Renca, cara. Você tava lá na Renca? Você tava, eu né? Eu tava. Então, e tá tudo de acordo com o que a gente está falando até aqui agora, né? Então, assim, só para explicar para as pessoas, né, que nos ouvem, o que foi a Renca, né, Marco? Que é uma reserva, né, mineral. Uma reserva mineral. Certo? Reserva Nacional do Cobre e Associados. Cobre e Associados, isso. Então, o governo, na época, Michel Temer, né, ele estava com um projeto de abrir essa reserva para exploração. Isso. Né? E aí ele decidiu, vamos abrir isso aí, né? Então, mais ou menos, teve uma história por trás disso aí. Mas não preparou a boa estratégia de comunicação para soltar essa informação, né? Preparar o público para receber isso. Então, quando falou, né, que vai liberar a exploração, já veio um tweet da Gisele Bündchen falando: vão acabar com a Amazônia, derrubaram a reserva ambiental tal, né? Já falou que era uma reserva ambiental. Aí veio aquele monte de gente atrás dela, comunidade internacional inteira. E aí o governo teve que falar, para aí. Gustavo, tem os bastidores, né, que agora a gente pode contar, mas assim, a gente passou talvez uns 2 anos organizando os dados, né, com uma pessoa que eu super admiro também, que é a Lúcia Travassos, da CPRM lá de Belém. Ela conhece tudo de Renca, ela conhece tudo daquela região, e ela passou um bom tempo organizando as informações, trazendo os dados, a gente consolidando, entendendo o que era Renca.
né, Sim. cara? Assim, qualquer decisão que a gente vai fazer, principalmente enquanto Estado, né, cara? Não como governo, mas enquanto Estado, que eu entendi que era um projeto de Estado, ele passava, pô, deixa eu entender primeiro para eu tomar a melhor decisão. Sim. A Lúcia fez um trabalho excelente, com mais um grupo de pessoas que se envolveram lá, eu estava coordenando isso, e junto ao Ministério, né, cara, e a Presidência da República, tivemos várias reuniões na presidência, falou, cara, aquilo realmente é uma reserva mineral, todo histórico, né, ele foi, na época todo mundo acreditava que aquilo lá era um outro Carajás, e não é. Né? Acho que a gente podia tirar do RENCA, podia tirar o C, porque é a Reserva Nacional dos Associados, o cobre acho que vai ser, não vai ser aquilo que tem lá. Então tinha um embasamento técnico muito bem feito. Então nós tivemos várias reuniões e fomos para o Palácio, né, cara? Acho que naquele dia fatídico no Palácio, para assinatura da liberação da RENCA, porque aquilo lá era um marco não apenas de uma área que tinha potencial. Aquilo lá era um marco de Estado, onde falou, cara, a mineração é bem-vinda no Brasil. Sim. A exploração mineral bem feita, ela é muito bem-vinda ao Brasil. E então, assim, a gente estava numa campanha muito forte para que isso acontecesse, lá com o Vicente Lobo, com todo mundo. Vamos fazer isso acontecer. Porque nós vamos mostrar que fazer de uma forma onde que as empresas, desde que sigam toda a legislação, desde que tenham os compromissos ambientais para uma região mais sensível, vamos chamar assim. É uma área que tem garimpos, né, Mar? Garimpos gigantescos. Pois é. Não são garimpos pequenos, são garimpos enormes, garimpos que talvez a gente não veja em nenhum outro lugar do Brasil. Sim. Né? E que trabalham. E continuam trabalhando. Sim. Né? Na moita, mas continuam trabalhando. Sim. E que basicamente é o seguinte, então, cara, vamos regularizar a situação. Vamos fazer com que esses garimpos, que são enormes, que trazem riqueza para o Brasil, possam, de alguma forma, construir alguma coisa numa reserva que não é ambiental. Sim. Bom, 5 minutos antes da assinatura, o Temer, aí saiu o tweet da Gisele Bündchen e falou, cara, não vou assinar. 5 minutos antes, cara. Pô, a decepção da gente, que estava trabalhando nisso há alguns anos, foi enorme. Difícil da gente entender, né, cara, assim, porque não tinha nada errado, muito pelo contrário, as coisas muito bem feitas, muito bem estruturadas, feitas, cara, na maior clareza possível, mas, como você falou, talvez com um plano de comunicação equivocado, ou nem equivocado, talvez, assim, inexistente, né, praticamente. Né, cara? Porque, pô, a formatação técnica estava muito bem feita, né? Tudo certo, né? Agora, quando a gente vai lançar um projeto dessa magnitude, a gente tem que desenvolver esses planos, esse planejamento de comunicação e prever também as crises. Quem sabe, né? Se quando ela soltou essa informação e aí a mídia começou a falar que era reserva ambiental, se o governo entrasse já com o antídoto para isso, né, que é a informação, de repente, hoje seria... A RENCA estaria né? virando alguma mina em produção. Que daria tempo. É o que a gente vê mais ou menos na questão da venda da Taboca essa semana. Né? Vendeu-se a maior reserva de urânio do Brasil. Falei, peraí, cara, de onde vem uma notícia dessa, né, cara? Assim, você tem uma mina de estanho com alguns subprodutos, mas fala, ninguém produz urânio em Taboca, mas começou, foi parar no parlamento. Né? Contra a venda de urânio para os chineses. Venda de urânio para os chineses. Essa semana, ontem, peraí, é fake, não é bem assim, né, cara? Até você reverter. Então, assim, a questão da comunicação... Sabe qual que é doideira? Minha mãe que me avisou isso. É mesmo? Recebeu de grupo de WhatsApp, cara. Do urânio do Brasil indo para a China. O urânio do Brasil tá indo para a China. Olha como que são as coisas, né, Mar? Então, assim, olha o tempo que a gente está falando aqui, basicamente, sobre comunicação. E a gente tem outros, né, cara? Por exemplo, o mundo inteiro hoje está falando de energia limpa, né? A gente está trabalhando, cara, pela criticidade do nosso planeta, né, cara? Pelo aquecimento, está todo mundo sentindo os problemas. Por mais que você acredite ou menos você acredite, está todo mundo sentindo. Sim. O que está se passando, né? Esse dilúvio que acabou de cair em Belo Horizonte há 1h30 atrás, ou o sol extremo, o Rio Grande do Sul, ou a seca extrema em várias partes do mundo.
A matriz tem que mudar. Né? A gente tem que fazer alguma coisa para isso. Sim. E o Brasil, pô, felizmente, ele tem todo esse potencial hídrico, esse potencial solar, eólico, etc. Mas uma das principais, ou uma das grandes fontes de energia que tem no mundo, que é a energia nuclear, que está voltando e voltando com muita força, né, cara? A gente não está falando que, pô, a gente antigamente, na época da Guerra Fria, todo mundo falava, vou pegar urânio para fazer bomba. Hoje eu vou pegar urânio, cara, com condições extremamente controladas para gerar energia, uma energia extremamente limpa. Necessária, extremamente limpa, cara. Os países estão migrando para isso, tanto que o preço do urânio está aí explodindo no mundo inteiro. E a gente está passando, no Brasil, por um processo de rediscussão. Né, da exploração mineral e da explotação mineral do urânio. É uma discussão que é absolutamente necessária. O Brasil tem recursos enormes. Eu acho que falta muita pesquisa mineral, obviamente, né, cara, com potencial enorme, com empresas que têm capacidade de fazer isso, mas é uma discussão que, se a gente não comunicar adequadamente, a gente vai dar 2 passos e vai ser barrado, porque vão vir pessoas que falam, não, cara, vocês vão destruir o mundo, como em Santa Quitéria, que você tem anomalias de urânio no solo, e falar, o urânio vai contaminar tudo. Pô, cara, tá lá no solo, se você vive em cima daquilo, você está exposto ao urânio a vida inteira. Então, assim, o que você falou de novo, a comunicação é fundamental, a gente está passando por algumas transformações e a gente tem que aprender com isso, né, cara? Tem que aprender. De novo? Mining Marketing. Mining Marketing. Pô, mano, eu fico falando, mas assim, só vocês que são mais próximos que me ouvem, né? Então, assim, uma hora alguém vai ouvir, né? Ô Marcos, eu preparei aqui 10 perguntas. Pô, vamos lá. Eu não fiz nenhuma ainda. Até meia-noite a gente termina, Gustavo. Ô Play, aproveita que você não tá fazendo nada aí, pega um café pra mim, por gentileza, meu brother. Tá vendo? A gente nem entrou aqui no meu roteiro. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho. Eu vou ser sucinto, não é uma coisa que eu costumo ser, não, mas vamos lá. Ai, meu Deus do céu, cara. Na verdade, a gente já falou sobre várias coisas aqui. Eu gostaria, ô Marcos, de te perguntar uma coisa. Quais as habilidades você considera essenciais, né, para se destacar como líder que você é no setor de mineração? Bacana. Não, cara, eu acho que primeiro você tem que ter uma curiosidade muito grande, você tem que aprender, você tem que querer aprender. Né? A vida da gente, de novo, né, cara, ela é um combinado de coisas que a gente aprende todos os dias. Né? Então, se você quer se destacar, cara, busque conhecimento, aprenda, estude, vá atrás, não fique esperando, cara, que falou, eu vou fazer o curso no Minere ou em outras plataformas, porque minha empresa vai mandar eu fazer. Cara, quantas oportunidades a gente tem? Tem preço, óbvio. Tem preço, às vezes, com a família, tem preço com... Cara, mas a oportunidade está aqui. Olha o Minere aqui, com quantidade de curso que oferece, cara. Pô, quantas pessoas mais poderiam estar aqui? Então, assim, estude, aprenda. Segunda, bota a mão na massa. Sim. Né, cara? Seja um cara que, você vai ter que aprender, você vai ter que fazer. Não adianta você ficar ali atrás de uma mesa, né, querendo aprender do que o outro está lá no meio do mato fazendo. Eu acho que, cara, tem algumas coisas que são muito inerentes, né? A Sabrina Azevedo fala muito disso, dos seus talentos. Mas eu acho que, assim, cara, tem algumas coisas que, tirando essas coisas que são, os talentos são mais naturais, mas eu acho que você tem que buscar, cara, sempre ser colaborativo. Eu acho que individualismo, e é uma coisa que eu levo muito para mim, se você for individualista, cara, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, colabore, cara, busque colaboração, ofereça colaboração, né, cara, participe, conecte pessoas, conecte empresas, conecte, cara. Importante. Não vou ganhar nada com isso, cara, mas você também não vai perder nada se você conectar, se você ajudar. Ensine também, né, cara, aquilo que você, o pouco que você sabe, forme pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Se você quer ter um time que seja top, doe um pouco do seu tempo, cara, para as outras pessoas, porque isso aí você faz com o seu time, cresça. E quem não tiver afim, tá ok também, cara.
Pô, tem um monte de coisa para fazer na mineração, né? Então tá super afim, tá super ok de não estar afim. Mas se você quer realmente se destacar, cara, busque aprender, cara. Busque saber que a mineração, ela é multicultural. Quantas escolas de geologia, de engenharia de minas, né, cara, de metalurgia e de outras disciplinas, engenharia civil que a gente tem no Brasil, sejam multidisciplinar, né, cara, se procure pessoas, conviver com pessoas, cara, que pensam diferente de você, né, cara, eu acho que isso é fundamental. Então, acho que quando você vai construindo essas coisas, sabe, Gustavo, com ética, com responsabilidade, né, cara, com honestidade, cara, eu acho que esse conjunto aí, acho que faz as pessoas serem um pouco diferentes, que é o que deveria ser o mais básico de tudo, né, cara, mas eu acho que infelizmente não é. Esse conjunto, para certas pessoas isso é natural, como você, né? Para quem não é natural, procure a Sabrina Azevedo para desenvolver os talentos de liderança que pode dar certo também. Vai né? dar certo, não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Agora, pra gente é tão natural, né, Marco? Você fazer network, você buscar aprender sobre culturas, você conversar com pessoas que são diferentes de você, né? Eu vejo que você também é dessa forma. Eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito, assim, pessoalmente, né, cara? Assim, ter vindo de uma família muito humilde, né, cara? E, assim, de ter crescido nisso. Eu tenho uma filha de 11 anos, né, a Luísa, que o Gustavo conhece. E o que eu ofereço para ela, né, cara? Pô, ela, com 11 anos, ela hoje conhece 26 países. Nossa. Então, assim, cara, a oportunidade dela, cara, a única coisa que eu posso oferecer para ela, vai ver o mundo, vai ver as coisas diferentes que tem por aí, né, cara? Não fica aqui dentro daquele batidão do dia a dia, porque isso aqui te traz um pouco. Mas o mundo é grande, né, cara? E ano que vem nós vamos levar ela para conhecer o pré-carnaval de Salvador. Imperdível. Que vai ser uma experiência transcendental. Marcos, aproveitando que a gente está falando, né, sobre liderança, sobre você como profissional, eu tenho uma surpresinha para você. Oi, meu nome é Luísa e eu sou filha do Marco Túlio. E para falar do meu pai, pra mim, ele é carinhoso, ele é tudo que eu tenho na minha vida, ele é amoroso, ele é corajoso, aventureiro, ele é meu professor, e muito mais. Ele é o melhor geólogo do mundo. E ele me ensinou uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, que é que quando estiver difícil, você não desiste, você vai até o final, até você conseguir. E essa lição vai pra minha vida inteira, porque eu sempre vou lembrar do que ele me ensinou. Aí, ele me ensinou isso, a gente tava escalando o vulcão Cotopaxi, que é lá no Equador. E eu era pequenininha, e tava muito difícil, muito complicado de subir. Aí ele me ensinou isso, e aí a gente conseguiu. Então é isso, papai, um beijo, te amo muito. Eu acho que os filhos nos transformam em super-heróis, né, Marco? Pelo menos assim que eles enxergam, né, cara? Assim, mas, cara, mas faz a gente dar aquele gás, né, que às vezes tá faltando, mas que a gente tira não sei de onde, porque a gente tem essa responsabilidade e um amor por eles, né? Então faz a gente se superar sempre, né, cara? É isso aí, a gente cria pessoas que um dia possam ser assim, né, cara? Espelha tudo, né, Marco? Hoje eu vi uma frase, né, cara? Assim, nem me lembro de que eu tava, mas assim, o pessoal falando assim, que os frutos nunca caem longe do pé, né? Então, acho que isso é importante, né, cara? Assim, não, é isso aí. Os seus filhos vão ser o reflexo daquilo que você é, então tente ser melhor, né? Sempre. Ô, Play, vamos aproveitar que o homem tá emocionado aqui e soltar mais uma surpresinha para você aqui, Falar do Marco Túlio é muito fácil, é muito simples, é muito claro, porque o Marco Túlio ele é um ser humano que todas as versões de amigo, de pai, de filho, de profissional, de esposo, tá dentro de uma só. Então é muito fácil enxergar o Marco Túlio porque ele vive os valores dele, é o famoso walking the talk, né? O Marco Túlio ele vive
as suas prioridades, os seus valores, a família, a integridade, a lealdade, o comprometimento, a responsabilidade, o amor, a compaixão, o carinho. Então, assim, como filho, ele é um orgulho para a família, porque ele tá sempre ali com aquela grandeza. Então, ele é muito grato, ele sempre deixa demonstrar o quanto ele valoriza as suas raízes. E é bacana isso, sabe? É muito bacana. E como pai, nossa, como pai ele é um exemplo de força, de determinação e de amor, né? Como amigo, ele é aquele parceiro para qualquer situação, né? Os amigos dele sempre falam, você pode contar com o Marco Túlio na alegria ou na tristeza, né? E o casamento é uma parceria, é uma sociedade incrível, uma parceria incrível que tem todos esses valores do Marco Túlio dentro, tem essa conexão de valores que encaixa assim perfeitamente. A gente costuma dizer, o Marco Túlio costuma dizer que eu sou a técnica, né? Que em casa nós somos um time, que aqui eu sou a técnica. O que organiza, vai lá, vai cá, e organiza tudo para as pessoas do time, os jogadores, ele e a Luísa fazer o gol. Mas eu posso dizer que se eu sou a técnica, ele é o capitão do time, porque ele nunca desiste, ele sabe os pontos fracos, os pontos fortes de cada um, ele nunca desiste da gente. Então ele sempre tá ali fazendo a gente crescer, pra gente conseguir conquistar os nossos sonhos, as nossas metas. Então ele é um companheiro de vida, nossa, um companheiro de vida sensacional. E como líder ele é o exemplo de liderança, ele é o líder pelo exemplo, nossa, não há palavras suficientes para descrever o Marco Túlio como um profissional. Ele é um profissional extraordinário, que lidera de forma nata, ele é alguém que inspira muito, e ele tem paixão no que faz, tanto é que tem o nome da empresa dele aí que segue essa paixão pela geologia. É admirável, nossa, é inspiração total ver o Marco Túlio como profissional, porque ele realmente ele ama o que ele faz. E, meu amor, você é tudo isso e mais um pouco. Você é íntegro, é fiel aos seus valores, você é humano em cada gesto que você tem, e isso faz toda a diferença para te tornar um grande homem, um ser único, tá? Então hoje, enquanto você está aí sendo homenageado, eu quero que você sinta do fundo aí do coração o quanto você é realmente especial, e que essa mensagem ela seja um lembrete de que você é amado, de que você é admirado, de que você é profundamente respeitado, não apenas por mim, mas por todos que têm o privilégio de te conhecer e te ajudar aí nessa missão da geologia nesse planeta. Te amo muito. Ai, rapaz! Privilégio que eu tenho, né, cara, de ter uma mulher dessa. Legal, né, Marcos? Obrigado, cara. Nossa, Obrigado aí, família linda mesmo. Obrigado, né? Assim, galera, show de bola. Obrigado. Deus abençoe e conserve. Obrigado, cara. Sabrina colocou um negócio ali, talvez tenha passado um pouquinho batido, assim, mas dessa questão, assim, do tanto que eu gosto do que eu faço, da geologia, da mineração, né, cara? Eu faço com muito amor, e eu faço, quando eu falo assim, né, cara, que a obrigação de transformar, é porque, cara, eu acho que eu preciso doar sempre para poder ajudar a transformar, para fazer com que a gente seja, cada lugar seja melhor, né, cara? Seja tecnicamente, minha missão está dada, que vamos transformar tecnicamente, ser melhor, vamos transformar socialmente, vamos. Então, assim, mas eu tenho uma empresa, né, cara, que chama T3, ao cubo, Exploration, né? E o T3, ela vem logo que eu formei, eu fui na Feira da Torre, numa feira hippie lá em Brasília, e tinha para comprar uma mesa. Sei. E achei esse quadro, né? Eu tava lá, cara, tava escrito assim: talento, tesão e trabalho. Ah, que Por isso que a minha empresa chama T3, né? T3, né? Talento, tesão e trabalho. Eu acho que é isso que as pessoas precisam, né, cara? Acho que quando você se esforça, né, cara, tá fazendo aquilo que você gosta, né, cara? O teu talento tá ali, né, cara? Você vai ter tesão, cara, de fazer. Isso. E trabalha, cara. Então, assim, eu acho que isso aí virou né, a minha marca, assim, cara, de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Não, excelente.
É por isso que eu defendo você como ministro, né, Marco? Ô, cara, obrigado. Eu defendo você lá em Brasília. Eu vou para Brasília, mas não vai ser para isso. E já falei, os 4 anos e meio que eu passei na CPM, cara, foram fantásticos por vários motivos. De ter pessoas fantásticas, assim, de aprender como funciona o serviço público, mas eu acho que tudo que eu ganhei na minha vida, né, cara, de ter estudado escola pública a vida inteira, de ter formado numa escola pública, de ter feito mestrado, metade do meu doutorado, eu acho que eu paguei a conta lá quando eu estava na CPM, então agora obrigado pela tua dica, mas essa eu vou pular, Gustavo. Ô Marcos, e, cara, a gente trocou bastante ideia aqui hoje, né? E você vê o potencial que tem a mineração no Brasil que não é aproveitado, né? Você acha que tem alguma forma de reverter esse painel, Mar? Cara, uma forma não tem, né? Você tem um conjunto de formas, né? Um conjunto de coisas que precisam ser feitas, né? Eu acho que assim, a primeira de todas, Gustavo, a gente pode falar assim, em vários aspectos, né? O primeiro a gente tem que começar a ser mais aceito pela sociedade, né? A gente precisa realmente atuar de uma outra forma, precisamos de ser muito mais responsáveis do que a gente tem sido, não que não sejamos, mas que a gente ainda tem um caminho a seguir. Reputação. Né? Reputação. Então, a gente precisa, sim, ser mais aceito pela sociedade. E isso não cabe à sociedade, cabe a gente. Né? Então, acho que esse é um ponto, né? Porque a partir do momento que isso acontecer, o apoio vier, nós vamos ter muito mais, vamos ter, primeiro, sempre buscar fazer as coisas com muito mais qualidade. Segundo, vamos ter celeridade. A mineração no Brasil, cara, anda a passos de tartaruga. O nosso licenciamento é um licenciamento... As regras são claras, mas tem muita subjetividade de quem analisa a regra. Isso faz com que demore, torna o processo burocrático, torna o processo caro, torna o processo susceptível a influências que são externas à mineração, que sejam elas, seja de qualquer tipo que for. Então, assim, a gente precisa estar mais presente junto à sociedade para realmente melhorar a nossa reputação, ser mais aceitos, dar celeridade às licenças ambientais. Isso é fundamental. Tem uma quantidade de relatórios finais aprovados, de planos de aproveitamento econômico aprovados, de coisas pequenininhas, de coisas grandes que estão há anos, décadas, esperando, cara, para ser analisado. Uhum. Muitas vezes não é uma questão de falar, não está bom, ou isso está bom, isso não está, melhore, mas é que sequer é analisado. Então, a gente precisa fazer isso. O terceiro puxando um lado para um pouco da sardinha da geologia, é que o conhecimento geológico do Brasil precisa ser aprimorado. Né? Assim, nós temos áreas com potencial gigantesco, mas com conhecimento geológico muito baixo. Né? Então, a gente vê áreas onde os mapas geológicos são antigos, e aí tem toda a questão, não é por ser antigo que não são bem feitos, mas teve muita evolução tecnológica, né, em isotopia, geoquímica, em geofísica, etc., que vão aprimorando os projetos, o conhecimento. Isso se torna mapa. Isso se torna um dado geológico que se torna conhecimento. O conhecimento evolui para algum tipo de informação que você fala, beleza, aqui tem um depósito mineral, não tem. Uhum. Né? Então, a gente precisa aprimorar mapas, mapeamento, a gente precisa fazer mais geofísica. Eu fico feliz que agora a CPM está retomando alguns estudos geofísicos, mas a cada corte que o governo faz no orçamento, isso aí fica na última prioridade, né? Então sempre tem impactos. Tomara que não tenha, mas é possível que sim. Então a gente precisa de melhorar o conhecimento do nosso subsolo. Mas se a gente não conectar tudo isso, eu melhorei o conhecimento do meu subsolo, agora eu tenho um embasamento muito melhor de conhecimento para poder agilizar a descoberta do meu depósito mineral, descobri o meu depósito mineral, mas não licencia. Mas então não adiantou nada, eu acelerei um processo, o outro não. Então eu preciso acelerar toda essa parte de licenciamento. Então cabe ao Estado rever até a sua posição. A Austrália, por exemplo, hoje ela fala, cara, a minha vocação é mineral. A Austrália se autodeclara como um país de produção mineral.
e vive disso, e é rica por conta disso, excelente. Pô, nós somos um país onde a mineração tem um papel fundamental nas exportações. Praticamente toda a balança comercial brasileira, ela vem da mineração e do agro. Mas nós temos vergonha de ser mineradores. Então, assim, peraí, então o que a gente vai fazer? Então, precisamos de licenciar. E, licenciamos, fizemos ambientalmente certinho, mas não temos uma licença social. Então, a gente também vai pecar. Então, se a gente não tiver esse tripé, e não adianta ter um e não ter dois, ou ter dois e faltar um, porque a gente vai continuar sendo um país onde um país do futuro de várias coisas e um país do futuro da mineração. Temos o potencial para minerais críticos, todo mundo quer ver os minerais críticos do Brasil. Tá, mas e aí? Nós vamos, daqui a 10 anos, estamos falando, perder mais uma oportunidade? Né? Então, acho que a gente precisa trabalhar nesses 3 pontos aí, muito urgentemente. Didático. A receita tá aí. A receita tá aí, né, Marcos? Marcos, pra gente fechar aqui, eu comecei fazendo uma pergunta para você, né, de quem é o Marco Túlio por ele mesmo. E eu gostaria de encerrar fazendo uma pergunta de o que o Marco Túlio deixou de ser. Outra pergunta complexa, hein, Gustavo? Mais uma hora aqui, né, Marco? Uma hora para eu pensar como é que eu respondo isso daí, né, cara? Cara, eu acho que eu sempre busquei fazer praticamente tudo que eu queria fazer, sabe, Gustavo? Assim, o que eu não fiz, né, cara, e que eu poderia sugerir, e hoje é muito mais fácil, muito mais acessível, e mesmo quem tem poucos recursos, né, cara? Eu tive muita oportunidade de ir trabalhar por algum tempo, né, cara, fora do Brasil, fazer muito avaliação de áreas, participar de grupos internacionais, etc. Mas eu sempre assim, o que eu deixei de fazer na minha vida, o que eu deixei de ser, cara? Eu acho que eu queria ter, talvez, vivido um pouco fora do Brasil, mais tempo, né? Eu queria ter tido mais oportunidade de estar fora. Aonde? Cara, se eu fosse solteiro, teria na África, porque eu acho que eu teria muito mais a dar, né? Eu acho que com criança pequena talvez seja um pouco mais complexo hoje, mas eu acho que eu teria muito mais oportunidade de doar alguma coisa. Entendi. Né? Mas, assim, eu acho que eu poderia fazer coisas de doar um pouco mais, né? Eu acho que eu sou um cara que talvez eu trabalhe demais, né? E falo que quem trabalha tem 2 coisas. Primeiro, que não tem tempo para ganhar dinheiro, né? E segundo, cara, é o tanto que a gente sobra de tempo para doar, né? Então, eu acho que eu poderia talvez doar um pouco mais, né? Tá nos planos, mas o trabalho ainda me consome, né? Tá nos planos e pode me chamar que eu vou nessa contigo. Legal, aí também, viu? Que eu também sinto falta de me doar mais, né? Mas por enquanto o que eu faço hoje muito, cara, é suportar a Sabrina, né, cara? Porque ela é uma pessoa que doa o tempo todo. Ela doa os treinamentos dela, ela doa o conhecimento, ela doa a possibilidade, aquilo que ela tem de melhor, né, cara, que faz as pessoas se engajarem, né, dentro daquilo de cada um mesmo, daquilo que cada um tem. Então, acho que a minha doação hoje é que estrutura eu posso ter de cuidar da minha filha, de ter alguma coisa para que ela possa voar. Sim. Mas eu acho que eu tenho, com a minha experiência aí, eu acho que eu tenho muito mais a fazer, né? Hoje de manhã, na hora do almoço, um rapaz me convidou, né? Falou, a gente poderia fazer alguma coisa junto com a SEG, né? Assim, de falar, o que você poderia fazer? Eu falei, cara, posso fazer o que vocês quiserem, cara, né? Mas eu acho que eu posso fazer mais pelas pessoas, principalmente pelo que você perguntou aí, né, cara, a moçada que está formando, que está entrando no mercado agora. Vamos fazer aqui no Minério também, ó. É um prazer. Começando aqui nesse podcast, mas se der tempo aí, né? Antes de você ir, vamos colocar. Se não der, cara, Brasília daqui é pertinho, 1 hora. Não, massa, cara, massa. Eu tô com um projeto de fazer os cursos de verão, que são cursos para estudantes. Eu vou falar contigo isso. Bacana. Né? Que aí, no caso, é doação mesmo. É abrir curso para estudante, tá na graduação, faz o curso, legal, entendeu? Muito legal. Depois eu te falo sobre isso. Mas é isso, mestre. Muito obrigado. Né? Espero que você tenha gostado
né, dessa troca de ideias aqui, né? Das surpresas. Das surpresas. E, cara, muito obrigado mesmo, né? É um prazer estar aqui trocando essa ideia contigo. Sempre é um prazer estar trocando ideia com você em qualquer tipo de ocasião, né? Muito obrigado por tudo, Marco. Prazer é meu, Gustavo. Cara, obrigado pelo convite, cara. Obrigado pela surpresa, cara. Obrigado pelo papo. Eu nunca tinha feito um podcast na vida, cara, mas assim, é legal sentar contigo aqui porque a gente bate papo, né, cara? É como você falou, se não fosse aqui, a gente sentaria em outro lugar para bater esse papo, né? Mas é legal que a gente possa levar um pouquinho, né, cara? Eu acho que mais do que a gente vive, né, cara? Eu acho que a gente vai construindo isso daí. Daria para ficar horas e horas falando. Você viu que eu não falo pouco, mas eu acho que importante assim, cara, é fazer com que você seja de alguma forma, cara, um exemplo para as pessoas que estão aí, cara, no mercado. Pô, como é que eu posso crescer? Como é que eu posso desenvolver? Que dica eu posso pegar, né, cara? E, pô, eu sou um cara, assim, como a Sabrina falou, sou muito disponível, né, cara? Assim, se alguém em algum momento parar para conversar comigo, perguntar e que quiser conversar, bater papo, cara, eu vou estar sempre disponível, cara. É isso aí. Para quem seja. É isso aí. Valeu. Valeu. Marco. Obrigado. Obrigado você, cara. Vocês que nos acompanham até agora, né? Foi um prazer estar aqui com o Marco Túlio. Eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo, né? Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Quero agradecer também ao Play, que está fazendo aqui, está trabalhando até 11 horas da noite aqui com a gente. Play, muito obrigado. Toda a equipe do Instituto Minério, um grande abraço. Toda a equipe da Mine Marketing também, muito obrigado pelo suporte que vocês estão sempre nos entregando, né? Semana que vem tem mais IM Podcast. Fiquem com Deus, retenham o que é bom e até a próxima. Obrigado. Fechou, Marcão?